passamos a nossa conferência, a nossa aula magna. E eu, Dalila, para a gente, inclusive, ganhar tempo e a gente ter o direito de ouvir mais Dalila, não vou fazer aquela apresentação protocolar. Professora Dalila, pesquisadora do campo da educação, presidente no segundo mandato da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Pesquisa em Educação, passamos a ela, a quem teremos o prazer de, a partir de agora, ouvir. Muito obrigado. Esse tema da pós-graduação em educação no Brasil, na atualidade, ele é um tema que nos incita a refletir um pouco sobre a orientação das políticas educacionais hoje no Brasil, pensando da creche à pós-graduação, e, ao mesmo tempo, pensar sobre a nossa prática, o nosso cotidiano, porque nós somos, ao mesmo tempo que nós observamos esse objeto como pesquisadores que somos da área de educação, nós vivemos o dia a dia dessas políticas, quer dizer, nós estamos envolvidos nelas nessa condição de professores e pesquisadores dos programas de pós-graduação. A gente pode observar que nos últimos 10 anos, a partir do governo Lula, as políticas educacionais no Brasil, elas têm mais ou menos convivido com dois paradigmas que a princípio parecem paradoxais, divergentes, mas eles têm sido paradigmas conviventes dentro dessas políticas. E muitos dos problemas, das contradições, esse documento que acaba de sair aqui com relação ao Pronatec, revela muito dessa política, né? Do fato de que essa política ela tem esse caráter ambivalente. Ora, é uma política que sinaliza no sentido da inclusão democrática. Aliás, isso tem sido, essa tem sido a tônica dos discursos, né, não só nos momentos eleitorais, mas nos momentos públicos em que o ministro, enfim, fala, tem uma grande audiência, ou em que a própria presidente toca no tema da educação, toca muito pouco. E, em certa medida, não é ruim, porque a gente sabe também que, no que depende da presidente, né, o Pronatec, por exemplo, surge no discurso de posse da presidente, né, e deixa todos surpresos, inclusive o ministro da Educação à época. Mas nós sabemos que dentro deste governo, falando do governo federal, nós temos esses paradigmas conviventes. Ora, a política é apontada no sentido da inclusão democrática, e aí a gente pode citar uma série de ações nessa direção, que de fato ampliaram o direito à educação no Brasil e incluíram segmentos importantes. E, por outro lado, a gente vê um outro paradigma, que é o paradigma da excelência, que se faz presente também no ensino fundamental, no ensino médio, na educação básica, mas que tem a sua melhor expressão na gestão da pós-graduação brasileira. A direção da CAPES é uma direção que se pauta pelo que é o parâmetro da excelência. Régua, trava, são termos que se falam o tempo todo dentro da CAPES, nas comissões diárias. A Marlúcia daqui deve estar muito mais habituada a ouvir esses termos e outros tantos que marcam bem o que é essa política. Uma ideia de que é impossível você ter uma política de pós-graduação que possa avaliar menos, porque a avaliação ela toma quase que totalmente a política da pós-graduação. O termo avaliação está presente em tudo que se faz dentro da CAPES, e os programas, eles não fazem outra coisa a não ser gerir o seu cotidiano pensando na avaliação. O tempo todo nós somos inundados, né, por critérios e mais critérios de avaliação, e assustados por um fantasma que, ao final do terceiro, aliás, ele está rondando por aí, o fantasma, porque ao final do triênio ele sempre aparece, né? E os coordenadores não dormem bem até saber do resultado, se o seu programa subiu de nota, se manteve ou caiu de nota. Então, hoje nós temos uma forte ênfase na avaliação na pós-graduação, embora não seja só na pós-graduação também.
Essa tem sido também uma característica das políticas educacionais das últimas 2 décadas. A avaliação nunca teve tanto em voga no mundo. Às vezes se gasta mais com avaliação do que com as ações que são avaliadas. Nós temos programas no Brasil, programas no âmbito da educação, que o que se gastou para avaliar o programa é mais do que o que se gastou objetivamente, efetivamente nas ações do programa. Então, nós temos hoje essa forte ênfase na avaliação. E os programas de pós-graduação, então, eles vinham sendo orientados pela excelência. Nós sabemos que essa orientação da excelência, ela implicou numa reorganização do nosso sistema de pós-graduação, que, sem dúvida nenhuma, é grande merecedora do destaque que hoje nós ocupamos na região. Hoje o Brasil é o país na América Latina que tem o maior número de doutores. Nós somos responsáveis por cerca de 40% dos doutores que existem na América Latina, já ultrapassamos o México. Nós temos crescido muito na nossa capacidade de desenvolver patentes, algo que a gente tem pouco desenvolvido na comunidade científica brasileira. Mas a política de pós-graduação no Brasil, ela está fortemente imbricada com a política de pesquisa. Ou o contrário, a política de pesquisa está fortemente imbricada com a política de pós-graduação, tendo a CAPES como principal agente da pós-graduação e o CNPq, a principal agência de fomento da pesquisa. Essa articulação do CNPq e da CAPES permitiu um tipo de regulação da nossa política de pesquisa e pós-graduação que faz com que a CAPES coloque sua ênfase na avaliação institucional, né, na avaliação dos programas, isso que eu falava agora da nota, de uma cultura, do desenvolvimento de uma cultura que é coletiva, mas que também ela acaba por desenvolver uma certa concorrência entre os participantes e entre as instituições participantes, aquela ideia de que nem todos poderão estar nos 20% melhor qualificados, portanto não há lugar para todos, e a gente pode se ajudar mutuamente até um determinado ponto, né? Porque ao mesmo tempo que as políticas de avaliação da CAPES, elas corroboram nessa ideia da disputa, da fragmentação, elas também incitam a coletividade. Nós sabemos, por exemplo, que não adianta um programa que tem 40 professores ter 3, 4 professores super produtivos e o resto produzir abaixo da média. A CAPES exige que essa produção seja balanceada no programa, né? Então, essas exigências de harmonização, elas acabam contribuindo, claro, para que a gente se agrupe, para que as nossas produções não sejam produções individuais, que a gente publique com os nossos orientandos, que a gente convide os nossos colegas a participar de bons projetos, que a gente desenvolva intercâmbios nacionais e internacionais. Essas são positividades da nossa política, que é convivente com essa concorrência, com essa ideia de que nem todos poderão estar dentro do PROEX, que é a faixa da excelência dentro da CAPES, que são os programas que, se tem nota 6 ou nota 7, eles vão poder concorrer em outras linhas de editais, eles vão ter mais financiamento, eles têm direito a mais bolsas, aquela política, então, de que o rio só corre para o mar, ou de quanto melhor, melhor. E depois que a gente entra, então, na linha do PROEX, a grande luta passa a ser manter-se ali. Quer dizer, você não pode cair. Hoje, uma questão que está sendo muito discutida na área e dentro da direção da CAPES é como pensar uma avaliação onde os programas melhor avaliados não precisem ser avaliados na mesma periodicidade. O CNPq já adota isso com os pesquisadores e a CAPES, até hoje, trata todos, no que se refere à avaliação, da mesma maneira. Mas é uma compreensão que começa a ser desenvolvida hoje, de que se um programa ele já demonstrou ser excelente, é muito difícil em 3 anos ele cair. Ele cair muito, né, a níveis muito baixos. Então, a ideia de que o tempo, o período para essa avaliação de um programa
de excelência pudesse ser um pouco maior. Mas a regulação do pesquisador individual, ela vem pelo CNPq, isso tudo está articulado. Tão articulado que o sistema da CAPES e do CNPq se comunicam e determinados editais já não são mais da CAPES ou do CNPq, senão dos dois. Por exemplo, os editais que financiam os periódicos científicos. Já não é mais, hoje a gente já não pede mais recurso para a CAPES ou para o CNPq. A gente pede num único edital, que é financiado pela CAPES, CNPq e FINEP. Ora, no âmbito individual, o CNPq, então, cuida da regulação. E não deve ser à toa, porque ele está lá no Ministério de Ciência e Tecnologia, que tem um diálogo muito mais fechado com a comunidade. Né? Não é como no campo da educação, porque a CAPES sofre muito conosco com a área de educação. Porque como nós temos uma organização muito forte e temos uma presença muito viva na agenda da educação brasileira, desde uma pauta sobre Pronatec, até uma pauta sobre educação infantil, até a pós-graduação, a CAPES sabe que determinadas questões podem ser mais ou menos acolhidas em determinadas áreas, mas certamente quando chegar na área de educação vai criar um rebuliço. A gente ouve muitas coisas, são muitas os comentários, os boatos que nos chegam de uma certa resistência que a direção da CAPES tem com a nossa área, e a gente acha que isso é inevitável. Infelizmente, nós vamos ter de conviver com isso mesmo. Mas o CNPq, ele então faz a regulação individual desse sistema, porque ele é todo um único sistema, fazendo com que a avaliação do pesquisador individualmente, no final, some lá na avaliação institucional que a CAPES faz. Quando a CAPES avalia um programa de pós-graduação, ela avalia também quantos pesquisadores de produtividade esse programa tem. Quantos pesquisadores do CNPq o programa tem? Quantos são o nível 1, quantos são o nível 2? Tudo isso vai contando para que aquela instituição, aquele programa possa ter essa ou aquela nota, ou possa ou não ser reconhecido. Na verdade, o reconhecimento também de um curso passa muito pela qualidade, passa sobretudo, principalmente pela qualidade do seu corpo docente. Então, essa avaliação do pesquisador individualmente, quem faz é o CNPq, e é dependendo dessa avaliação individual, é que esse pesquisador também, assim como a avaliação da CAPES, para com o programa, ele vai ter acesso a esse ou aquele edital. Se ele for um pesquisador nível 1 do CNPq, ele tem acesso já a editais que os outros não têm. Ele já vem na bolsa dele com uma bolsa de aluno para acompanhá-lo. Ele tem maiores facilidades de obter intercâmbios, de obter financiamentos para participação, por exemplo, em eventos no exterior e por aí afora. E dependendo se ele for nível 1, então ele tem o grant, a taxa de bancada que ele mesmo gera. Essa forma de avaliação, ela tem na sua base a concorrência. Também se sabe em todas as áreas que não há espaço para todos. Tem sido uma luta dos últimos 5 anos na área de educação, junto ao CNPq, a defesa da ampliação do número de bolsistas para a nossa área. Nós estamos a cada ano com uma demanda que só cresce e a distribuição dessas bolsas no CNPq, em geral, elas dependem de alguém baixar, de alguém sair para outros entrarem. Então, a gente tem lutado muito nesse sentido, recorrido muito ao CNPq, no sentido de que não é isso que a gente quer, ficar alternando quem é pesquisador do CNPq, senão ampliar o número de vagas, já que a área cresce e cresce muito, e é desse crescimento que eu quero falar. Há 4 anos atrás, a gente não chegava a 90 programas de pós-graduação em educação na nossa área, Na área de educação, nós não chegávamos a 90 programas. Claro que eram todos cursos, programas acadêmicos, cursos acadêmicos, mestrado acadêmico, doutorado acadêmico. Nós não temos nenhum doutorado profissional ainda em educação, mas no Brasil já se fala em doutorado profissional, em algumas áreas aí, sobretudo na pressão que vem fazendo as universidades corporativas. Mas nós tínhamos, então,
algo em torno de 88, 89 programas há 4 anos atrás, quando nós assumimos a direção da Amped. Hoje nós temos 145 programas. Conversando agora há pouco com a Marlúcia, ela me dizia, porque vocês sabem que saiu esta semana o resultado dos mestrados profissionais, o APCN dos mestrados profissionais. Ainda não saiu o resultado dos mestrados acadêmicos, né, e doutorados que estão sendo avaliados. Então, ela me dizia que pode ser que a gente chegue a 180 ou mais programas, não é isso, Marlúcia, até o final do ano. Ou seja, é uma área que tem crescido. A pós-graduação brasileira tem crescido muito, mas a pós-graduação em educação tem crescido vertiginosamente e, sobretudo, a partir da entrada do mestrado profissional, que eu quero falar um pouquinho. Então, esses 145 programas nossos hoje, eles são programas que, na sua maioria, são programas acadêmicos. Hoje, menos de 1/3 desses programas são profissionais, mas nós representamos, a Amped representa todos os cursos de pós-graduação estrito sensu da área de educação, isso é estatutário, portanto, nós representamos também os mestrados profissionais, e, inclusive, esses mestrados profissionais começam a se afiliar à Amped, tornar-se sócios institucionais da Amped. Esses 145 programas, eles continuam, embora a gente tenha visto um pouco, assim, uma melhora tímida, num aspecto que eu vou citar agora, mas ainda persiste, uma grande concentração institucional da pós-graduação brasileira. Essa concentração institucional da pós-graduação brasileira, ela é também uma concentração da educação superior, sobretudo a educação superior pública no Brasil. É algo que, nos últimos 10 anos, algumas ações vêm sendo orientadas no sentido de mudar esse quadro, porque essa grande concentração institucional reflete também uma grande concentração geográfica no Sudeste e no Sul do Brasil. Só para vocês terem uma ideia, desses 145 programas, 59 estão no Sudeste, 38 no Sul, vejam só, 26 no Nordeste, 16 no Centro-Oeste e somente 6 no Norte. Assim estão distribuídos hoje os programas de pós-graduação. Sendo que, é claro, quanto mais distante a região do Centro-Sul ali, menos doutorado tem, e a avaliação da CAPES costuma acompanhar essa concentração institucional e geográfica. Os 3/7, que 7 é a maior nota que a CAPES atribui a um programa, né? Então, os 3/7 que nós temos na área de educação estão no Sudeste. É o programa da UFMG, programa que eu pertenço, que a professora Lucília Machado é aposentada do programa, né? Programa da UFMG, é o programa, é o programa acadêmico da UFMG, porque nós tivemos um mestrado profissional aprovado essa semana, lá na Faculdade de Educação da UFMG, o ProMestre, orientado às redes públicas. O outro 7 é a UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Lá tem 3 programas de educação. O programa que tem a nota 7 é o PROPED. E o terceiro é o da PUC do Rio de Janeiro. Um programa pequeno, né? O da UERJ também é um programa pequeno, digamos, o único programa grande, nota 7, é o nosso, da UFMG, que é um dos maiores programas do Brasil. Deve ser hoje o 4º maior programa. O 3º ou 4º maior programa na área de educação. Então, a avaliação da CAPES demonstra que essa concentração, ela é positiva para quem consegue concentrar, né? Ou seja, coloca para nós na ordem do dia uma bandeira muito importante, daí a importância desse programa aqui no IFRN, né? De ser um programa acadêmico, que é de pensar nessa desconcentração pelo mapa do Brasil. Vocês devem ter visto há 2 semanas atrás, quando saiu o relatório do PNUD, eu tinha pensado em fazer um PowerPoint e tal, mas depois eu falei, isso não vai dar muito certo, eu começo a falar uma coisa, o PowerPoint vai ficando para trás, mas vocês devem ter visto, quem não viu, basta digitar isso na internet que vai aparecer, né? O mapa do IDHM no Brasil.
que é o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. Saiu há 2 semanas o relatório do PNUD, que mostra como que nos últimos 10 anos, ou seja, do governo Lula para cá, como que o IDHM no Brasil mudou. É impressionante quando a gente vê o mapa, né? Quanto mais vermelho, mais baixo o IDH. Quanto mais azul, melhor. E aí a gente vai vendo como que o mapa do Brasil deixou de ser vermelho em 10 anos. Né? Isso quer dizer que nós, de fato, estamos saindo daquela condição miserável que o Brasil se encontrava há 10 anos atrás, que vergonhosamente se apresentava para o mundo como um país que tinha uma economia forte, mas que tinha uma população extremamente pobre. Nós chegamos, eu falava de paradigmas conviventes e que são divergentes, e vou voltar a falar deles, nós convivemos durante muito tempo em 2 lugares dentro dos cânones da Organização das Nações Unidas, né, em que ao mesmo tempo que a gente fazia parte do conjunto dos países de economia mais forte do mundo, nós também fazíamos parte do EFA, no que se refere à educação, o Education for All. Nós éramos um dos 9 países mais pobres e populosos do mundo, porque a gente tinha uma das populações mais pobres do mundo, ainda temos uma população bastante pobre, mas ela está deixando de ser miserável. E o IDHM é um índice, um indicador confiável para a medição disso. E o que foi mais interessante na divulgação do IDHM é que ele demonstrou que um dos componentes do IDH, que é a educação, né, ele mede a saúde, a expectativa de vida e a educação que os indivíduos têm. Que a educação que é o indicador que forma o IDH que tem menos contribuído para que o IDH possa subir mais. Nós temos muitos problemas na oferta educacional do Brasil. E vocês não pensam que com isso que eu vou falar agora eu estou me desviando do tema. Eu quero chegar na pós-graduação. A educação básica brasileira, o Brasil hoje é reconhecido na região, na América Latina, como um país que tem a pós-graduação de maior excelência, mas convive com uma das piores educação básica da região. Tanto no sentido da oferta, quanto no sentido do desempenho dos nossos alunos. A população brasileira é uma das populações do mundo que tem a mais baixa taxa de escolaridade. Margarida já foi embora, senão ela já estaria aqui até pedindo uma parte para dizer o quanto o problema da educação de jovens e adultos é séria no Brasil. Eu me lembro uma vez em Portugal que eu falava de EJA e eles perguntaram, por que é EJA? Era um encontro Portugal e Espanha. Aí eu falei, porque no Brasil a educação do jovem ainda não está resolvida. Então não é que a educação especial é de adultos, é de jovens e adultos. Os nossos jovens saem muito cedo da escola. Quer porque precisam trabalhar, quer porque aquele sistema educativo não diz respeito a eles e acaba por expulsá-los. O Brasil não atingiu o seu ideal de escola republicana. O Manifesto dos Pioneiros de 1932 ainda está por ser cumprido. Ainda é uma aspiração a escola republicana no Brasil. Por quê? Porque nós não podemos falar que aqui nós asseguramos aquilo que é o princípio orientador da constituição dos sistemas escolares modernos, que é o ideal de igualdade de oportunidades. Nós não garantimos igualdade de acesso. Nós não podemos dizer que a escola que a gente oferece no interior do Rio Grande do Norte é a mesma escola pública que é ofertada na Zona Sul de São Paulo. Claro, lá tem escola pública na Zona Sul. Eu estudei em escola pública na Zona Sul de São Paulo. O meu ensino fundamental e o meu ensino médio. É radicalmente diferente. Eu não preciso ir muito longe, eu não preciso aqui destilar conceitos. Não. Eu estou falando até de questões objetivas. Os prédios escolares são outros. O número de salas de aula, a presença ou não de laboratórios, de bibliotecas. Aí a gente pode ir também
caminhando para critérios mais subjetivos. O corpo docente é diferente, a formação que esses professores têm, a carreira que lhes é ofertada, a remuneração que esses professores percebem. Claro que isso são fatores objetivos que interferem no desempenho escolar. Claro que são. Ainda que a gente saiba que o principal fator é a origem social do aluno. Mas quanto mais precária, vamos dizer assim, a origem social do aluno, mais a escola deveria oferecer a esse aluno. Quer dizer que, quanto mais pobre for o aluno, ou em situação de pobreza estiver esse aluno, mais ele precisa da escola. E é justamente para esses pobres é que a nossa escola é mais pobre. Aquele velho círculo, né, vicioso, de que a escola é pobre para os pobres. Ora, isso é um desafio para o país. Se a gente quer sair dessa situação que nós estamos, se a gente quiser melhorar ainda mais esse IDHM, nós vamos ter que mexer nas escolas de educação básica do país. E aí que vem a história dos paradigmas conviventes, embora divergentes. Nos últimos anos, nós vimos ampliar demais a oferta educativa, inclusive refletida em lei. A emenda constitucional número 59, de novembro de 2009, expandiu a escolaridade no Brasil, ampliou a obrigatoriedade para o intervalo de 4 a 17 anos. Hoje nós temos em lei a maior obrigatoriedade escolar da região. Nós que mais tardiamente chegamos no ensino médio na América Latina. Nós que 50 anos depois da Argentina logramos a universalização do primeiro segmento do ensino fundamental. A Argentina, em 1947, universalizou o ensino primário. Nós só fizemos isso em 1997, 50 anos depois. Nós chegamos a oferecer da primeira à quarta série para todos os indivíduos no Brasil, mas com essas contradições. Uns estudam em escolas com ar-condicionado, escolas públicas, com equipamentos, e outros estudam debaixo de árvore, e é tudo escola pública. Né? Porque às vezes é mais seguro ter aula debaixo da mangueira, porque no telhado que está rachado, que está caindo, pode cair em cima dos meninos. Isso existe, e existe muito. Tem um colega nosso, um sociólogo chamado Daniel Ximenes, que é professor da Unesp, que agora está no Ministério do Desenvolvimento Social, mas antes passou pelo MEC, pela SECADI, e ele era diretor de Educação e Pobreza no Ministério da Educação, e agora no MDS, ele está trabalhando no Bolsa Família. Ele fez uma pesquisa agora, muito recentemente, a semana que vem ele vai estar lá na nossa faculdade, convidado para ir contar um pouquinho dessa pesquisa. Ele fez o seguinte, ele resolveu separar as escolas públicas, onde estudam os meninos que têm Bolsa Família, os meninos oriundos do Bolsa Família, que a gente sabe que uma das condicionalidades para a família receber a Bolsa é a presença dos alunos na escola. Isso tem aumentado demais, inclusive, a frequência deles. Tudo isso está dentro do plano das ações inclusivas, né? E ele pôs num outro bloco as demais escolas. Percebe? Ele juntou as escolas onde tem a frequência do Bolsa Família e as demais escolas. E o que ele observou? Que são as escolas mais precárias do Brasil, são as que atendem os meninos do Bolsa Família. Coisas do tipo assim, se só 73% das nossas escolas tem banheiro com descarga, do Bolsa Família isso cai para 40 alguma coisa. E aí vai vendo, biblioteca, a presença de biblioteca no outro conjunto é maior do que no conjunto do Bolsa Família. Esse também seria um slide interessante, mas eu acabei por não trazer, não é? Então, esses são dados que vão mostrando para a gente que ainda está muito distante a nossa escola, a dita escola republicana, essa escola que em tese o PNE fala, né? Fala como se fosse a mesma escola, nós precisamos garantir que nas escolas... Nós não estamos falando da mesma escola. Nós estamos falando de um contexto muito desigual. O Brasil é extremamente desigual, embora a gente tenha avançado bastante nessa desigualdade. Ocorre que, dentro da educação básica, nós temos uma orientação que é no sentido da inclusão democrática, que vem trazendo, então,
os alunos com deficiência, que tem algum tipo de deficiência para dentro do sistema regular, que vem trazendo segmentos que antes estavam completamente fora do sistema escolar para dentro da escola pública, os negros, as populações ribeirinhas, as comunidades quilombolas, os indígenas. Quantos no Brasil nem sabia que existia indígena, não é verdade? Na minha época de escola, a gente nem falava deles como uma coisa folclórica. No dia 19 de abril, a gente fantasiava com milho, com maquiagem na cara, e achava que era uma coisa folclórica. Hoje, os indígenas representam um segmento importante que tem lutado por um tipo de educação, inclusive interferindo na formação dos seus professores, com as licenciaturas multiculturais, as licenciaturas indígenas. A pedagogia da terra, o movimento do Sem Terra hoje também querendo uma pedagogia, querendo formar os professores que vão atuar no campo, não mais na realidade urbana, com foco na realidade urbana, senão com foco na realidade cultural de quem vive e permanece no campo, e deve permanecer no campo. Então, essas são mudanças que vão chegando no âmbito da política educacional no sentido de uma inclusão democrática. Mas é convivente com a exigência de IDEB, que tem que chegar a 6 de todo jeito até 2022, senão não vai se ver mais dinheiro. Se não tiver o IDEB tal, não recebe financiamento. Com a exigência de que se o professor não ensinar bem matemática e português, ele vai mal na Prova Brasil. A Prova Brasil é um dos índices, dos componentes do índice do IDEB. E, portanto, isso começa a mudar a cultura escolar, ao mesmo tempo que essa escola tenta fazer a inclusão democrática. Essa escola começa a privilegiar o ensino de português e matemática, porque são os únicos que são cobrados na Prova Brasil, e que se os alunos souberem português e matemática, já está bom para subir o IDEB, não precisa ter conceito histórico, conceito sociológico, não precisa saber política, não precisa saber da história do país. Ou seja, nós vivemos cotidianamente essa contradição. A mesma escola que inclui é uma escola que está lutando por uma excelência muito entre aspas. Uma excelência traduzida num eficientismo que está posto na gestão. Os sujeitos docentes dentro da escola sofrem muito com isso, sobretudo o diretor. As pressões em cima do diretor são muito fortes. Ainda mais se esse diretor escolar tiver sido eleito pela comunidade. Porque, em geral, ele é eleito pela aspiração da inclusão democrática. E depois, ele passa a ter de responder ao eficientismo da gestão. Ele tem de botar uma régua igualzinho com a CAPES. Uma régua até onde pode reprovar. Né? A maioria tem de passar, sabendo ou não sabendo. A maioria, enfim, tem de ir bem na prova do IDEB. Então, é bom ensinar português e matemática, e nós estamos falando isso com dados de pesquisa. O Cabral, agora, na mesa que me antecedeu, ele falou um pouco da pesquisa de trabalho docente na educação básica no Brasil, e nesse momento nós estamos realizando grupos focais em algumas capitais. E o que a gente tem visto, uma verdadeira mudança na cultura escolar. Existem escolas públicas no Brasil hoje, que todos os professores estão ensinando português e matemática. Porque é a única maneira da escola ser bonificada. Sabe essas gestões que bonificam a escola, bonifica o professor, obviamente, porque isso vai para o salário do professor, um bônus que o professor recebe, que não vai para o salário, melhor dizendo, né? Vai para o bolso, que não incorpora ao seu salário e que ele só recebe se a escola dele tiver atingido um determinado desempenho. Se os seus alunos tiverem obtido determinada nota no IDEB. Gente, isso é uma distorção do princípio democrático aí da educação, né? Do princípio do direito universal a essa educação, que nós estamos vendo hoje. Nos textos oficiais, inclusive, infelizmente no PNE, a redução do direito à educação ao direito à aprendizagem. E não é qualquer aprendizagem, ou todas as aprendizagens, a aprendizagem de português e matemática. Nós temos depoimento de professor de educação física que fala, não, agora eu estou dando exercício de português e ajudo os meninos a fazer o para-casa de português no horário da educação física. Mesmo porque as quadras são muito precárias, na escola, numa das escolas que eu dou aula, não tem água o suficiente para os meninos beberem água depois da
da educação física, que eles suam muito, é numa cidade do Nordeste, essa entrevista, que é chocante o depoimento dele, e, obviamente, dentro de uma gestão que faz a bonificação. Então, hoje, os professores têm pago o preço da origem social dos seus alunos. Porque, obviamente, os professores que dão aulas nas periferias, né, nas comunidades com maiores dificuldades econômicas, os meninos, em geral, vão pior. Não sou eu que estou dizendo, isso é o resultado do IDEB, basta a gente olhar. E esses professores, então, não atingem a bonificação porque os alunos não contribuem para isso. Né? Só falta, não, a gente já tem visto isso também nos nossos grupos focais, os professores começarem a desenvolver uma certa resistência com os alunos. É culpa dele que eu estou ganhando mal, ou é culpa dele que eu não recebo bônus. Se ele fosse um pouco melhor na prova, né? Então, é uma redução que tem sido levada por essa cultura do eficientismo. Como que isso chega na pós-graduação? A pós-graduação, ela estava invicta disso. Enquanto a gente batalhava com isso na educação básica, a CAPES seguia blindada dessa política. Até que o governo Lula começou a exigir da CAPES que a pós-graduação brasileira tivesse alguma intervenção na educação básica. Vocês sabem que o PNPG, que é o Plano Nacional de Pós-Graduação no Brasil, tem um capítulo inteirinho destinado à educação básica, sem nunca ter consultado a educação básica sobre isso. Eles não chamaram a comissão que elaborou o PNPG, uma comissão de notáveis, indicada pelos os diretores da CAPES, nunca chamou as sociedades científicas do campo da educação, para não dizer as demais entidades, porque eles achariam um absurdo chamar qualquer outra entidade que não é da comunidade científica, para conversar sobre o que é a educação básica e quais são as dificuldades que a educação básica enfrenta na atualidade. Mas aí apareceu como uma grande sacada, vamos dizer assim, o mestrado profissional. Como é que isso aparece e começa a penetrar a CAPES, essa questão de ter de responder a uma demanda da educação básica? Em 2009, o governo brasileiro aprovou um decreto, o decreto 6755, que é o decreto que dispõe sobre a formação de professores para a educação básica. E esse decreto levou para dentro da CAPES uma pasta que antes era diretamente no Ministério, que era a formação de professores, a política de formação de professores. Política de formação de professores para a educação básica hoje está no âmbito da CAPES. Cada vez mais ela vai saindo do MEC e vai indo para dentro da CAPES. E aí se criou o CTC de Educação Básica da CAPES, o Comitê Técnico Científico da Educação Básica, porque a CAPES já tinha o CTC de Educação Superior. Ou seja, a CAPES começa a fazer da nossa educação básica, da formação de professores, um arremedo do seu programa, do seu sistema de gestão da pós-graduação. Portanto, do seu sistema de excelência, que ela exportou para a América Latina. Hoje, a agenda do Mercosul, que está disseminada pela Coneal da Argentina, mas que veio copiar o modelo da CAPES, a CAPES é muito mais antiga, tem avaliado os cursos de graduação e de pós-graduação nos países membros do Mercosul com o modelo da CAPES. Então, a CAPES faz esse arremedo, cria o CTC de Educação Básica, que na sua primeira composição não ouviu a sociedade. O presidente da CAPES foi nomeando que ele conhecia e botou lá, e fez lá um comitê. Tem até muitos colegas nossos, pessoas muito boas, que felizmente foram convidadas por causa dos seus currículos, né, dos seus lattes, porque produzem muito nessa área, porque seria uma indecência não colocar essas pessoas lá dentro. E nós começamos, as entidades do campo da educação, nós começamos a pressionar a CAPES e o Ministério da Educação para que a composição do CTC de Educação Básica mudasse. Existe um documento muito interessante sobre esse comitê, elaborado pelos professores Cury, Carlos Roberto Jamil Cury, professora Leda Scheib e Lisete Arelaro, que está disponível em vários lugares, inclusive você deve encontrá-lo no portal da Amped, que mostra os limites desse CTC na sua primeira gestão.
era quase que uma coisa figurativa, era como se os caras dissessem, olha, a gente faz aqui uma política e põe ali um comitê, uma coisa que meio consultiva para poder afinal um governo democrático, popular, a gente tem de fazer esse tipo de prestação de contas. Mas o que eles estavam elaborando mesmo não passou pelo CTC, como intervenção na educação básica. Não passou pelo CTC de educação básica da CAPES, não chamou ninguém da sociedade para discutir, sequer a sociedade científica da área, que seria a ANPED, e eles criaram, então, em 2009, o PROEB, que é um programa, em 2010, o PROEB, que é um programa de mestrado para educação básica. Esse PROEB, ele promete bolsa pública para os professores de educação básica em efetivo exercício nas redes públicas. Eles falam que esses professores deverão ter licença, dispensa de metade da sua carga horária para fazer o mestrado profissional. Eles dão a entender que nós realizaremos mestrados profissionais no Brasil, com recurso público, nós sabemos que existe. Esse orçamento existe, ele está na CAPES. É um orçamento para fazer mestrado profissional, para fazer desenvolvimento profissional docente, formação continuada sistemática dos professores de redes públicas, já que eles são os grandes vilões do baixo desempenho dos alunos e, em geral, a culpa, o motivo maior que se atribui é a má formação desses professores, né? Se esquece o componente carreira, se esquece o componente salarial. Em geral, eles dizem que os professores não ensinam porque eles não sabem. Então, os mestrados profissionais aparecem como a grande solução. E esses mestrados começam a ser desenvolvidos não como prevê a LDB, que, aliás, esse quesito da LDB foi completamente esquecido ultimamente, de que só pode oferecer cursos regulares instituições educacionais, instituições de ensino. Né? E agora, o Inmetro tem mestrado profissional, a Petrobras tem mestrado profissional e a Sociedade Brasileira de Matemática foi a primeira a criar um mestrado profissional em larga escala no Brasil, dentro do PROEB, com bolsa pública. E o mestrado ainda era à distância. E para que isso pudesse ser efetivado, eles fizeram uma portaria, o ministro da Educação, à época, fez uma portaria, dizendo que o mestrado seria exclusivamente à distância e que receberiam bolsas desses mestrados, bolsas públicas, os alunos que se matriculassem nesse mestrado. Vocês já devem saber, essa foi uma pauta que nós falamos em muitos espaços. Nós conseguimos revogar essa portaria de abril de 2011 com o ministro da Educação, à época, o Fernando Haddad, porque nós conseguimos mostrar para ele uma coisa que é óbvia, mas não está visível aos olhos de quem gera essa política de pós-graduação. Aí, tentando casar os paradigmas divergentes. Que os nossos mestrados de educação, os nossos mestrados acadêmicos, já têm como público-alvo os professores de educação básica que atuam em redes públicas, municipais e estaduais nesse Brasil. Que são mais de 2 milhões que trabalham nas redes públicas nesse país como professores. E quando nós levamos isso ao ministro da Educação, sabe o que ele disse para nós? Mas eles já têm bolsa. Nós tivemos que fazer um levantamento, nós tivemos que entrar em contato com a nossa coordenação de área, faça um levantamento dos professores de redes públicas que estão alunos matriculados nos nossos programas regulares e que têm bolsas públicas. Porque foi inventado um outro dispositivo que impede esses professores de terem bolsa, e vocês já sabem qual. Se tiver vínculo empregatício, não pode ter bolsa, ainda que seja dispensado. Quer dizer, só resta ao professor concursado se exonerar para poder receber a bolsa. 1 ano e meio, 2 anos depois, ele vai ter que fazer um novo concurso quando tiver, ou então entrar na condição de contratado precário para voltar para a rede de ensino. O segundo argumento que nos era apresentado, o problema dos professores fazerem mestrado acadêmico é que depois eles não voltam para as redes públicas. Eles saem de lá e vão dar aula em faculdade. Aí nós dizíamos, é claro que vão. O dia que as redes públicas pagarem o mesmo que pagam as faculdades, eles vão voltar para a rede pública. Então o problema não está no mestrado que eles fazem. O problema está na carreira que eles têm.
Mas o que é mais grave disso tudo é que a CAPES pensou essa estratégia do mestrado profissional sem negociar num país federativo com quem emprega e remunera esses professores. A Undime, que é a União Nacional dos Dirigentes Municipais, nunca foi convidada aí à CAPES para saber que ela deveria orientar os secretários municipais de educação a liberar os seus professores metade da sua jornada para fazer o mestrado. O CONSED, que é o Conselho Nacional dos Secretários de Educação, também jamais foi ouvido. A CNTE, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, que representa esses 2 milhões de professores, também nem sabiam que isso estava sendo gestado quando nós os procuramos. E nós começamos a procurar essas entidades nesse sentido, porque dentro da ANPED nós começamos a amadurecer uma discussão de que não adianta a gente hoje nadar contra a corrente. Nós sabemos que os mestrados profissionais, eles estão aí, eles crescem a cada dia. Esse crescimento vultuoso da área, a Marlúcia tem muito mais os dados e sabe dizer muito mais para vocês da distribuição deles. Tem a ver com o grande crescimento dos mestrados profissionais, mas nós entendemos que mestrado profissional não é qualquer coisa, e muito menos qualquer coisa à distância. Então, dentro da ANPED, numa reunião do FORPRED realizada em Brasília em 2011, nós aprovamos um documento onde nós definimos quais são os princípios para a existência de um mestrado profissional na área de educação. O primeiro critério é que ele seja presencial. Quem quiser ter acesso a esse documento, é um documento de 1 lauda e meia, ele está no portal da ANPED. Ora, essa discussão não é uma discussão fácil na nossa área. Em 2001, a ANPED perdeu um número significativo de sócios individuais e institucionais, porque no interior da nossa comunidade, houve uma disputa entre somos contra ou a favor do mestrado profissional. E a Assembleia da ANPED naquele ano, no ano de 2000, decidiu por ser contra o mestrado profissional. Foi criada em 2001, então, a área de ensinos de ciências e matemática e os mestrados profissionais em ensino começaram a aparecer no Brasil. E mestrados acadêmicos também, obviamente. Hoje nós entendemos que o mestrado profissional tem lugar, sim, na nossa pós-graduação. E que ele não concorre com os mestrados acadêmicos. Hoje, na agenda da pós-graduação em educação no Brasil, a questão do mestrado profissional é a primeira questão, está na ordem do dia. Nós precisamos compreender as diferenças entre o mestrado acadêmico e o mestrado profissional. O mestrado profissional é aquele dirigido ao professor de educação básica, que está em efetivo exercício, que tem uma carreira na rede pública de educação básica, que não está pretendendo seguir a carreira acadêmica e abandonar a rede, mas que quer, sim, ter a oportunidade de aprofundar seus estudos. Se ele é um alfabetizador, fazer um mestrado em alfabetização. Se ele é um professor de matemática, fazer um mestrado profissional em matemática. E que ele deve ter o direito de fazê-lo presencialmente, em boas instituições públicas, recebendo bolsa pública. Mas que, para isso, é necessária uma política de concertação. Nós precisamos conversar num país federativo com quem emprega esses professores. Porque esses professores, eles pertencem a cerca de 5.600 redes públicas de ensino. Porque nós temos 5.564 redes municipais de educação no Brasil. Mais a rede federal, mais a rede do Distrito Federal e mais as redes estaduais. E que, por isso, nós precisamos pensar esse mestrado profissional como algo, por exemplo, hoje em Portugal é exigência, não é isso? Tem aqui um colega de Portugal, para o ingresso na carreira de professor de educação básica, tem um mestrado profissional naquilo que ele está pretendendo ser profissional. Nós precisamos pensar isso como uma extensão do direito à educação, à formação dos nossos professores. Na mesma linha do paradigma da inclusão democrática, de que o MST também tem direito a pensar, né, junto com os setores do campo hoje, um mestrado profissional dirigido a esses professores que atuam no campo.
que os setores, as comunidades quilombolas, outros segmentos que precisam pensar numa formação específica dos seus professores para dar conta do acolhimento à diversidade na escola, possa fazê-lo, por exemplo, a educação especial possa fazê-lo em forma de um mestrado profissional. E desde então, desde que nós aprovamos esse documento, com isso eu vou caminhando para o encerramento, que nós começamos a buscar no Ministério da Educação uma interlocução para essa discussão, porque a CAPES havia fechado todas as portas. Eles não nos dão ouvidos, não nos reconhecem. A Marlúcia sabe bem dos conflitos que a gente vive com a atual direção da CAPES. Segundo a coordenadora da nossa área, ela está proibida de falar a palavra ANPED dentro da CAPES, mas ninguém aqui vai se intimidar com uma coisa dessas, não é verdade? Então, depois de muita insistência em dialogar com a CAPES, e sermos rechaçados como corporativos, militantes radicais, que somos totalmente contra o mestrado profissional, nós fomos diretamente ao ministro da Educação. Foram 2 as audiências que nós realizamos com o ministro Haddad, até que ele se convencesse de que isso era necessário. E já pouco antes dele sair, uns 10 dias antes dele sair, nós conseguimos, numa audiência com ele, formular uma proposta da instituição de um grupo de trabalho envolvendo a ANPED, a CNTE, a Undime, o CONSED, a CAPES, a Diretoria de Formação do MEC, a ANFOP, para discutir o mestrado profissional na perspectiva da formação dos professores de educação básica em redes públicas no Brasil. Vocês sabem que um dos principais problemas que nós estamos tendo na área de educação com os mestrados profissionais é que eles acreditaram no canto da sereia do PROEB, correram criar os seus mestrados e agora eles não conseguem bolsas na CAPES. Eles não conseguem financiamento da CAPES, eles não conseguem entrar em nenhum PROAP, eles não conseguem nenhum financiamento extra de qualquer edital para poder se manter. Só que eles fizeram suas seleções, orientados pela ideia de que era possível formular um projeto nessa direção. Hoje nós temos isso concretamente para apresentar. Desde que o ministro Mercadante entrou, na segunda semana que ele já estava em exercício, nós conseguimos uma audiência com o ministro, levamos essa questão para ele e levamos uma outra questão que hoje passou a ser o nosso carro-chefe na ANPED e que me parece que já foi dito aqui, já foi anunciada aqui em algum momento, de que agora a gente passe a ser uma área prioritária, que a educação passa a ser uma área estratégica no âmbito da CAPES. Hoje nós somos 3, área 3, e nós queremos passar para a área 1. O que isso significa? Há uma hierarquia dentro da CAPES das áreas que são estratégicas. Se a gente consegue colocar a educação como área estratégica, nós vamos ter mais financiamento, mais bolsas, nós vamos ter inclusive direito ao Ciência Sem Fronteira. Embora essa seja uma outra briga, que nós não vamos entrar no divisionismo que a CAPES quis colocar para nós e que nós achamos que nós, educação, não podemos ir lá sozinhos brigar por um programa Ciência Sem Fronteira para nós. Nós estamos engrossando o cordão aí das sociedades científicas do campo das ciências humanas, que entende que o programa Ciência Sem Fronteira é para toda a comunidade científica brasileira. Mas enquanto a CAPES for gerida por físicos, biólogos positivistas, porque nem todos os físicos e biólogos são positivistas, e tem essa cabeça tão fechada que pensa que ciência é isso, né? A evidência concreta, material, aquilo que eu pego, cheiro. O dia que a gente puder ter à frente da condução da política de pesquisa e pós-graduação no Brasil. Vocês devem ter visto a entrevista que, infelizmente, nós tivemos o desprazer de ler, do presidente do CNPq, falando mal da área de ciências humanas e da educação na Veja, né? Só mesmo na Veja para poder ter esse tipo de audiência, né? O dia que a gente puder ter à frente da condução da política de pesquisa e pós-graduação nesse país, pesquisadores que compreendam, cientistas que compreendam que a ciência é muito mais que aquilo que ele, na sua pobre empiria, pôde chamar de ciência,
provavelmente todos nós teremos direito, e inclusive os alunos mais pobres, nós sabemos também, que embora as universidades públicas brasileiras venham num processo de se popularizar, nós sabemos que há uma segmentação por cursos, e que, em geral, estão nas ciências humanas os alunos oriundos de famílias de baixa renda. Então, nós teremos direito à ciência sem fronteira. Mas nós conseguimos levar para o mercadante, para o ministro Mercadante, essa nossa demanda da educação como área prioritária. E ele entendeu de imediato isso e passou a ser uma defesa dele, inclusive falando em alguns espaços importantes, inclusive na Câmara dos Deputados, ele já disse isso, que ele foi convencido pela ANPED de que a educação, para um país se desenvolver e virar o que o Brasil pretende ser, essa aspiração da pátria grande que nós temos, é necessário ter a educação como área prioritária, como uma área estratégica na CAPES. Então, nós fizemos esta audiência com o ministro. Ele se comprometeu a instituir o tal grupo de trabalho, não instituiu. 6 meses depois, nós voltamos a nos sentar com o ministro, insistir nessa pauta da criação do grupo de trabalho com as entidades que hoje estão envolvidas no campo da formação do professor de educação básica. E agora, dia 18 de julho, ele despachou no Ministério da Educação e enviou um ofício para nós, autorizando a criação do grupo de trabalho no âmbito do CTC de Educação Básica da CAPES, convidando todas essas entidades a compor esse grupo e agradecendo a ANPED pela sugestão e dizendo que está convicto de que essa nossa orientação poderá e muito melhorar essa política no Brasil. Eu estou trazendo isso para dizer para vocês, para contar para vocês de uma ação recente que tem a ver com essa agenda da pós-graduação brasileira, e que, em grande medida, nós entendemos que pode contribuir no sentido de minimizar esta, vamos dizer, esquizofrenia, de hora puxa para a excelência, hora puxa para a inclusão democrática, em que momento que essas coisas se encontram. Nós entendemos que, a partir de uma discussão envolvendo segmentos sociais que participam, né, dessa política, desenvolvendo ações dessa natureza, que a gente vai conseguir interferir nas políticas públicas, na elaboração dessas políticas públicas no campo da pós-graduação em educação, que nós entendemos que a política educacional não é só a discussão da educação básica ou da educação superior, que a política educacional começa na creche e termina na pós-graduação, que a CAPES é, sim, objeto da política educacional brasileira e que a ANPED é um importante agente dessas políticas e que precisa, sim, e deve contribuir com isso. E que o maior patrimônio que nós temos e que nós podemos colocar à disposição de melhores políticas públicas para o país é o conhecimento que nós temos acumulado, que é desenvolvido nos programas de pós-graduação deste país, que é circulado, divulgado, debatido nos nossos 23 grupos de trabalho há 36 anos, fazendo a história da educação do país. São essas reflexões que eu queria trazer para vocês, convidá-los, todos os docentes, discentes do programa, a participar da ANPED, nos colocar à disposição para qualquer auxílio dessa natureza. Mais uma vez, louvar a atuação militante do Dante, nesse trabalho que ele faz na comunidade científica, aqui dentro da ANPED, em todos os espaços por onde ele circula, e desejar muito sucesso nesse programa. Muito obrigada.